Bom, então para a gente instalar o KiCad para fazer os projetos, a gente vai precisar instalar ele aqui no nosso Fedora. Então, no caso, se tu der só o comando sudo dnf install KiCad, ele vai instalar ele meio que incompleto. Por quê? Porque na realidade ele vai trazer poucas das livrarias de desenhos e não vai trazer a parte mais importante, que é de fazer os elementos para PCB, que é a placa em si, entendeu? Então, para tu completar o que está faltando nele, basta tu dar mais um complemento que seria o programa PCB, que é um programa chamado PCB. Tá? Então no Fedora tu tem o KiCad, tem o outro programa PCB, só que os dois trabalham juntos. Então o que tu abrir de um, ele já chama o outro automaticamente. Né? Eu não vou instalar aqui agora da Enter porque já está instalado. Se eu for da Enter, ele vai dizer que já está instalado, então não vai fazer nada. Né? Mas no caso do Fedora de vocês, ele vai abrir lá, você confirma e ele vai instalar todos os elementos que vocês precisam aí para o KiCad. Né? Bom, feito isso aí, vamos trocar agora de tela. Tá? Eu vou agora trocar para o desktop inteiro para a gente ver o resto aqui agora. Bom, então vamos lá para o desktop. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer, deixa eu até eliminar esse projeto aqui, tá? Vou eliminar ele aqui, deixa eu apagar. Aliás, vou criar um outro. Primeira coisa que você tem que fazer é chamar o KiCad. Eu tenho ele aqui na área de trabalho, ó, tá? Que é esse íconezinho aqui, ó, que você está vendo. Tá? E quando você instalar ele junto com a PCB, ele vai cair aqui em cima em eletrônica e ele vai abrir esses módulos. Só que o interessante é que tu não precisa chamar esses módulos por aqui. Por quê? Porque se você abrir o KiCad aqui, pelo próprio KiCad ele já chama todos os outros módulos que estão aqui. Então você não precisa vir separadamente, entendeu? Basta você abrir o KiCad que por ele você chama os outros módulos. Então você vai ter esse menu de eletrônica aqui adicionado automaticamente. No caso de você estiver usando XFCL, XDE ou Mate, você vai ganhar essa opção no menu. Se for Gnome, você vai ter isso distribuído num grupo daqueles ícones do Gnome. Né? Se for KDE, também tu vai ter um grupo novo, que é o de eletrônica. Bom, então vamos chamar o KiCad, que já está aberto aqui. Né? E ao abrir ele, eu já tinha um projetinho que estava correndo aqui. Ó. E a primeira coisa que nós temos que aprender, que é uma das mais importantes, é que você, antes de realizar o projeto, você tem que criar uma pasta. Então eu vou aqui no meu perfil do usuário, tá? Vou aqui nele e vou criar uma pasta aqui. Vamos aqui em nova pasta e vou criar uma pasta aqui chamada projeto testador. Ok? Então já vai estar a pasta aqui, ó. Então como você pode ver, a pasta está aqui onde está piscando o mouse, né? E deixa ela aí. Aí você fecha e agora a gente vai criar um novo projeto. Então o que é que eu faço? Eu vou em arquivo, novo e escolho aqui projeto. Ou você pode dar Ctrl N. Eu queria até os alunos aí que estiver acompanhando ao vivo aqui, anota aí, Matheus, numa folha, pega um papel e caneta para tu anotar os atalhos de teclado que eu vou dar como dica, porque senão tu vai acabar esquecendo esses atalhos que quando nós estivermos editando os esquemas e a PCB, esses atalhos vão ser muito importantes lembrar. Senão fica uma confusão doida na hora de editar. Tá? Então vamos lá. Então eu vou aqui em novo projeto, certo? E vou aqui agora chamar aquela pasta que eu criei. Eu vou aqui para o meu perfil do usuário. Vamos procurar aqui. Cadê? Eu criei aqui, era para estar aqui. Está aqui, projeto testador. Certo? Aí eu entro aqui e vou dar um nome aqui para o meu projeto. Lembrando que ó, aqui todo o arquivo de projeto principal, que é o chamado índice geral do projeto, ele sempre coloca como PRO, como você está vendo aqui embaixo. Ó. Sempre coloca como PRO o nome do arquivo. Então vamos colocar aqui testador. Tá? Testador. Então vamos lá e salvar. Se você olhar bem, já aparece aqui, ó, no próprio KiCad, ele já aparece automaticamente dois arquivos. Um com o símbolozinho de uma placa escrito no final PCB e outro com o símbolozinho de um esquema escrito Scheme, que é SCH, né? Então, na realidade, um arquivo vai armazenar o projeto do esquema e o outro arquivo vai armazenar o projeto da PCB, da placa em si, né?
Então, lógico que a primeira coisa que a gente tem que começar é pelo esquema. Agora, se você não quiser clicar por aqui para começar o esquema, você pode vir aqui, ó, que esse aqui já está associado a esse arquivo, e esse aqui que é da plaquinha já está associado a esse arquivo aqui, certo? Esse ícone aqui, que nós vamos ver depois, se não der para a gente ver hoje, a gente vê na próxima aula, é um editor de símbolos, e é uma coisa que a gente vai precisar depois para fazer o conector Molex do PC da fonte, que não existe na tabela de símbolos do KiCad, tá? Esse aqui é um editor de footprints, que você pode criar desenhos que vão ficar por cima da placa, tá? Esses outros aqui é um visualizador Gerber para alguém que já tenha te mandado um arquivo Gerber. O que é o Gerber, né? O arquivo Gerber, ele é nada mais nada menos do que quando alguém termina um projeto em outro local e ele te manda o projeto para tu visualizar. Então ele vai te mandar uma pasta que é chamada pasta Gerber. E quando tu clicar aqui, né, ele vai te pedir, eu não vou ativar a aceleração. Aí, quando ele abrir esse visualizador Gerber, tu vai aqui em arquivo, vai mandar abrir o arquivo Gerber aqui em cima e vai buscar o arquivo que o cara te mandou. Entendeu? Aí, quando tu abrir esse arquivo que o cara te mandou, automaticamente já vai aparecer aqui, ó. Todo o projeto da placa com esquema já vai aparecer nessa tela preta. Mas como a gente está criando o projeto, então a gente não vai usar agora esse visualizador, tá? Esse aqui é um editor de bitmap para você criar desenhos de superfície, mas não precisa usar agora. Isso aqui é uma calculadora, que depois a gente vai ver como ela é útil na próxima aula. E isso aqui não tem tanta importância, porque você, as edições de layout de página de projeto, você já vai fazer lá dentro mesmo do projeto. Então não precisa fazer por aqui. Tá? Eles colocam por aqui porque às vezes o cara só quer dimensionar a página e ele vai por aqui mesmo. A gente pode até fazer isso agora. Vou mostrar para vocês como é que tu dimensiona a página do projeto. Tá? Tá aqui, ó. É um editor de página do projeto. Ó. Você vê que tem aqui um quadro. Não sei se dá para vocês enxergarem, que é muito claro a cor, mas não sei se dá para vocês enxergarem. Né, que tem tipo um negócio com informações aqui embaixo e tal. Eu prefiro fazer isso quando eu estou editando o esquema. Porque o que tu fizer aqui, tu vai ter que chamar depois lá. Então nem adianta fazer por aqui. Aqui é mais para quem quer treinar a mudar o layout da página. Tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso esquema vindo aqui nesse arquivo que é o SCH, que é o arquivo de esquema, ou clicando nesse botão aqui. Mas eu prefiro vir aqui no arquivo e dar 2 cliques. Tá? Aí ele já abre, ó, a folha aqui com esquema. Só que olha só, o único problema disso aqui é que isso aqui é um A4, cara. Imagina uma placa do tamanho do A4, haja componente em cima dessa placa, né? Então, como o nosso projeto são 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes só, A4 é muito grande para fazer só para 6 componentes. Então, a gente vai ter que redimensionar isso daqui, tá? E aproveitar também, como você vê aqui embaixo, ó, aqui tem várias informações de projeto, como o tipo de folha, o nome do arquivo, o título do trabalho, do projeto, a revisão dele, a data, né? O tamanho. Então é importante a gente preencher isso aqui no momento, veja bem, tu vai preencher isso aqui no momento, tá? Que você for fazer aqui o projeto. Então aonde que eu defino o layout da página do projeto, né? Aonde que eu defino? Eu defino aqui em arquivo e vou aqui em configurações de página, tá? Aqui que eu vou. Quando chegar nessa tela, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui onde está A4, como você pode ver aqui onde está piscando o mouse, né? Eu vou vir aqui em A4 e vou aqui, ó, tem vários formatos em tamanho em milímetros e polegadas também, só que são todos enormes, são coisas gigantescas que tem aqui, ó, tá? Mas para mim não me interessa essas coisas enormes não. Eu vou fazer uma coisa menor, então eu vou aqui em usuário customizado. E eu vou definir aqui. O único problema do KiCad a nível de dimensão de página é que ele só aceita no mínimo até 102 milímetros. Se tu fizer abaixo disso ele não aceita. Então eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar para 150 milímetros, tá? Que dá 15 centímetros, né? Então eu vou fazer uma placa de 15 por 15. Então vai ser 150 milímetros por 150 milímetros. Aqui nessas áreas que você está vendo aqui com o mouse piscando, essas áreas aqui vão ser
as áreas destinadas àquela titulação, aqueles comentários que ficam lá embaixo da página, tá? Então vamos lá, vamos primeiro transferir essa data daqui para cá, que tu escolhe a data, se quiser mudar, mas eu vou clicar aqui para transferir para o outro lado a data, tá? Eu posso reescrever essa data, já que ela está ao contrário aqui, eu posso vir aqui e escrever. Então vamos lá, 1, né, do 7 de 2020. Opa, ele não deixou eu usar barra, então vamos colocar tracinho. Padrão americano geralmente usa tracinho mesmo. Tá aí. Vamos lá, revisão como tinha lá embaixo da página. Vamos dizer aqui, fase 1, testador. Vamos lá, título, vamos colocar então, testador de consumo para fontes PC. Aqui, empresa, vamos colocar aqui, Tech Electronics, tá? Comentário, isso aqui não é obrigatório, tá? Arquivo de descrição de layout. Bom, isso aqui é importante se você tem um texto, uma coisa longa, toda uma eula explicando o projeto e tudo, então você pode buscar esse arquivo aqui, se você tiver, né? Mas como eu não tenho, eu não vou buscar, não vou buscar ele agora. Feito isso aqui, reparem que quando eu der OK aqui, ó, o layout da página vai mudar completamente, ó. Mudou aí, ficou bem menor, não foi, Matheus? Ficou bem menor. Bom, agora chegou a hora da gente já aprender algumas teclas importantes de atalho. Então vão anotando aí, quem tiver com papel e caneta na mão ou celular, já vai anotando aí algumas teclas de atalho importantes. Primeiro, como é que eu faço o zoom, né? Lembrando que todo zoom ele tem um ponto central de zoom. O ponto central sempre vai ser essa seta aqui com esse arco que você mexe. Normalmente quando você instala o KiCad, o mouse ele não vem dessa forma. Mas se você olhar aqui do lado, ó, ele tem duas formas de mouse aqui, que se você desativar aqui onde eu estou piscando, ó, você desativar ele fica assim, ó, nessa forma. Mas só que isso aqui é muito ruim para a questão de orientações, principalmente quando você fizer a ligação entre os componentes. Então é melhor você usar aqui, ativar e usar dessa forma aqui. Então é essa ferramentazinha aqui que faz isso, tá? Então vamos ver o zoom agora. O zoom, se você usar o scroll do mouse, que é aquele trocinho do meio que tem lá no mouse, se você usar ele, ele já faz o zoom ali, ó. Aquele scroll do mouse já faz. Mas se eu quiser fazer com a tecla, eu quero dar um zoom nesse canto aqui, com a tecla do mouse, então mesma coisa, ó. Se eu der um scroll, ele sempre vai colocar no meio, ele vai voltar a botar no meio a seta do mouse, ó. Então sempre o teu mouse vai ser o ponto central do zoom, ó. Sempre vai ser o ponto central. Se eu quiser voltar aqui para o início, eu tenho que fazer isso, para o início do meio aqui. Agora, se você quiser usar o teclado, aí anotem aí, pode usar a tecla F1 para dar o zoom e o F2 para afastar, tá? Então o F1 e F2 serve para fazer isso daí, tá? Bom, o F4, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai enquadrar a tela a tua posição do mouse. O F4, se eu tiver aqui, ó, ele enquadra para a posição do mouse lá fora, ó. Por exemplo, eu vou aqui para baixo, ó, ele enquadra para a posição do mouse, o F4, tá? O Home, o que ele vai fazer, o Home? O Home ele vai encaixar toda a folha na tela para ti, ó, ou todo o espaço de trabalho que tu tiver. O F3, que a gente não tem nenhum componente, o F3 ele encaixa para a área que já foi editada, tá? O F3 ele encaixa, mas como eu não tenho nada editado aqui ainda, ele não vai encaixar em nada, tá? Então, revisando, F1, o zoom, zoom in, o F2, zoom out, né? O Home, por exemplo, se eu tiver aqui ampliado, o Home centraliza a página na tela, tá? E o scroll do mouse, lembrando que o scroll do mouse ele também amplia de acordo com a posição que você apontar aqui o mouse, tá? Então de zoom é isso aí. Agora, e se eu quiser arrastar, fazer um snapping da página, arrastar para um lado e para o outro? Aí você faz assim, tem um botão de scroll do mouse, que às vezes aquele botão de scroll, ele também é um botão, que você pode segurar ele. Então se eu segurar o botão do mouse, ó, eu arrasto, ó, a página para onde for. Isso se for o botão do meio do mouse, tá? Posso até arrastar de outro lugar, daqui por exemplo, ó, tá?
Então o botão do meio do mouse ele vai me servir para isso, para me fazer esse tipo de arrasto, tá? É só segurar o botão e arrastar. Pois bem, então deixa eu explicar uma coisa super importante que pode confundir muito o uso aqui do projeto quando vocês estiverem fazendo, tá? Aqui nessas ferramentas do lado aqui, ó, sempre que você usar uma dessas ferramentas, você vai modificar o desenho de alguma forma, seja para botar um componente com esse, fazer ligação de componente, de barramento de componente, adicionar um rótulo e assim por diante. Mas uma coisa é importante, quando você terminar de fazer o seu trabalho com essas ferramentas aqui, é sempre bom você retornar para essa seta aqui de cima. Por quê? Porque se você não retornar para a seta, você não consegue marcar nada no teu trabalho. Então vem a pergunta, sempre que eu terminar um trabalho de ligar um componente, botar um componente, remover alguma coisa, renomear algo, sempre ou eu volto aqui para a seta, tá? Para seleção, ou eu dou ESC. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou aqui nessa ferramenta e veja que o mouse, se você olhar aqui onde está piscando, o mouse virou um lápis, tá vendo? Né? Ele virou um lápis o mouse. Nesse caso aí, se eu terminei o meu trabalho com esse lápis, eu tenho que dar ESC. Aí ele volta para a seta, ó. Então teclou ESC, veja que ele voltou até lá em cima, ó. Até lá em cima ele voltou. Vou clicar aqui, ó, ficou marcado aqui, como você pode ver. Tá aqui o lápis. Quando eu der ESC, você vai ver que ele vai voltar aqui para a seta aqui em cima, ó. Dei ESC, ele voltou para a seta lá de cima. Então, conforme eu for editando agora o nosso projetinho que a gente rascunhou no quadro, né, antes, nas aulas anteriores e até antes, a gente vai ampliando, eu vou dizendo as teclas, qual é as teclas que vocês vão ter que usar e já vai anotando aí as teclas de atalho. Mas antes disso, vamos observar aqui embaixo, ó, que ele já colocou aqueles dados, ó, que a gente escreveu, lembra? Ó, tá aqui, ó, os dados, ó. Tá aqui o título, até escrevi errado o título, mas vamos deixar assim mesmo, é só para aprender. Tá aqui a revisão, tá aqui a data, né? E está aqui o nome do arquivo que contém e o nome da empresa aqui. Geralmente esse local da empresa é grande porque vai levar assinaturas e carimbo. Então por isso que normalmente é grande esse espaço aqui. Tá? Mas a área que a gente vai editar mesmo é essa área daqui de cima. Deixa eu arrastar aqui para baixo. Veja que eu estou arrastando usando o bilotinho do meio do mouse. Tá? Lá do botão do meio. Então vamos lá. De acordo com aquele nosso projeto, a parte mais importante eram as resistências, né? E como é que eu vou inserir elementos aqui, elementos de eletrônicos, né? Componentes eletrônicos. Uma maneira é você usar essa ferramenta aqui do lado, ó. O próprio nome diz, ó, adicionar símbolo, que é adicionar um símbolo eletrônico, tá? Tem aqui em cima, deixa eu ver se não, aqui é outra coisa. Mas melhor do que vir aqui, anotem aí que para adicionar um símbolo é a letra A. Você vai aponta o local e digita a letra A, tá? Então eu vou teclar a letra A. Ele vai carregar uma biblioteca com mais de 1.500 símbolos de tudo que você pode imaginar, tá? Então tá aqui a biblioteca. Teclou A, ele vai abrir essa biblioteca. E se você olhar aqui para cima, você vai ver que tem um filtro, que é uma lupazinha aqui para você pesquisar. Só que nem sempre os nomes que estão aqui são exatamente o que eu quero procurar. Tá? Nem sempre, por isso que eu vou ensinar uma dica para vocês aí bacana, tá? Então vamos lá. É sempre bom vocês aumentarem a janela para que essa descrição aqui, ó, que está do lado, apareça mais completa, tá? Vamos lá então. Então eu vou procurar aqui por resistor. Se eu colocar só a letra R maiúsculo, ó, ele já me dá o resistor ali, ó. Vamos ver capacitor. Se eu colocar o C maiúsculo, ó, ele já me dá um capacitor. Vamos tentar um triáquio T, né? Ele me dá ali uns circuitos, mas não me deu o triáquio. Deixa eu colocar TR, né? Ele me deu o transformador. Vamos colocar o I de triáquio, ó. Tá aí, ele já me deu o triáquio ali, ó. Ele já me deu um triáquio, só que ele chama com outro nome. Tem outros triáquios aqui embaixo, ó, que são simbolizados pelo diodo. Aqui é o triáquio de ajuste, que a gente chama. Aqui são triáquios comuns já. Esse que ele mostra aqui do lado. Certo? Mas o que eu quero é o resistor. Então vamos lá para R. Com o tempo, pessoal, vocês vão se acostumando a essa nomenclatura que está aqui. Às vezes na primeira vez que você vai fazer, ou na segunda você acha dificuldade de achar os nomes, mas conforme você vai achando, você vai decorando os nomes, tá?
Então tá aqui o nosso resistor. O legal é que você deve pensar, mas Adriano, está muito grande aqui, o Panda, a imagem. Você pode usar a mesma técnica que eu expliquei, tá? Usar o scroll do mouse para mostrar aqui, ó, tá? O componente. Passiva ele quer dizer que é passagem, tá? Passagem de tensão aqui. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar OK e ele já mostra aqui, ó, para mim escolher aonde eu vou botar esse componente. Eu vou botar aqui embaixo, já que é uma série de 3, né? Tá aqui ele, eu vou até ampliar agora aqui essa região. Tá aqui ele, ó, tá? Uma coisa que eu recomendo sempre vocês fazerem logo é que você acabou de inserir o componente, já definir 3 características importantes do componente para quando ele for colocado lá na PCB, que é a placa que vai ser construída, tá? A primeira dica importante é que você tem que editar a referência, que é esse R aqui que você está vendo, que está com o mouse piscando aqui, é o R de referência do componente, e o R de baixo é o valor de potência do componente, ou o valor de medição do componente. Isso aqui, que vocês lembram que quando nós vimos aqueles exemplos de placa, na leitura de placas, na aula de leitura de placas, a gente viu que existe aquela leitura que é R1, R2, P2, PT2, TR1, né? Isso é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, esse R com interrogação. Só que você não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque tem um comando que eu vou dar para vocês que já faz isso automaticamente. Ele já numera automaticamente os componentes. Então o que nos resta, nesse caso, são 2 coisas para fazer. A primeira é definir aqui o valor. E o segundo é definir qual vai ser o desenho dele na placa, tá? Aí você deve estar pensando, mas professor, uma resistência eu posso definir a quantidade de ohms dela, 15K, 5K, 100 mega ohms e assim vai. Mas como é que eu vou definir a questão de watts do componente, a potência em watts, já que resistência tem watts, né? Isso você define, no caso da resistência, como nós aprendemos, pelo tamanho da resistência. Então, quando eu for definir uma coisa que se chama footprint, não esqueçam, footprint é a forma e o tamanho que ela ficará na placa, tá? Isso é footprint, anote aí, footprint, que vocês vão ver daqui a pouco, é a forma e tamanho e conexão, forma, tamanho e conexão e desenho que ficará na placa, tá? Esse footprint. Bom, então como é que eu defino isso? O footprint e como é que eu defino a potência aqui do resistor, né? Bom, simples. Eu vou aqui, aponto para o meio do componente, certo? E digito a letra E. Então E é o atalho do teclado para você editar as propriedades do componente, tá? Então vamos lá. Aí vai abrir essa tela lindona que tem aí, parece uma planilha de Excel, mas bacana ela. Então vamos lá, primeira coisa aqui que ele pede é a referência. Eu não vou dar, porque lembra que eu falei que vai ter um comando que vai fazer isso automático, chamar de R1, R2, R3 e aí vai. Agora o valor eu tenho que dizer, que é a medida funcional dele. No caso, no nosso projeto que nós vimos, nós colocamos para 5K. Então eu vou colocar aqui, ó, 5K, tá? E vem uma das partes mais importantes, que é o footprint, ó, porque isso vai ter a ver com a placa que nós vamos colocar lá, tá? Então aqui no footprint eu tenho aqui um íconezinho que parece um monte de livrinho, está mal desenhado, mas parece um monte de livrinho. E nesse livrinho ele vai trazer uma biblioteca visual na tela para ti. E através dessa biblioteca é que você vai correr atrás do desenho, da potência e o tamanho correto desse resistor para ficar na placa. Ok? Então vamos lá. Então vamos lá aqui, ó. Olha que bonito, né? Então o que é que eu vou procurar? Vou procurar aqui nessa lista alguma coisa que tem a ver com resistor. Infelizmente ele não tem uma pesquisa para isso daqui, tá? Ele só tem para zoom, aquelas lupas lá de cima. Mas vamos procurar aqui na letra R, resistor. Tá aqui, ó. Nós temos aqui o resistor SMD, que são os bem miudinhos, tá? Aí legal que ele já mostra ali o desenho da placa, ó. Como é que vai ficar na placa o desenho do componente. Isso é muito show, cara, isso aí. Aí você vai clicar aqui em resistor THT, que é o comum, e aqui ele mostra, ó, resistor array. Array a gente sabe, para quem é programador aí, quem sabe que é conjunto de conexões de valores, são vários valores em conexão. Então não é várias conexões, é um resistor simples. E geralmente tudo que só tem 2 contatos
já que o resistor só tem 2 contatos, a gente diz que é passagem axial. Então tá aqui, ó. Tá aqui como ficaria na placa. Só que o problema é que eu tenho que escolher o tamanho certo. Então, para mim saber o tamanho, eu visualizo, eu arrasto aqui um pouco mais para o lado, ó, você pode arrastar mais para o lado, e você vê aqui, ó, aqui tem os tamanhos especificados. Olha, se você vê aqui, deixa eu mostrar aqui para você, a letra L, nesse primeiro aqui, por exemplo, a letra L significa a largura do componente, tá? São 3,6 milímetros, tá bom? A largura. O D é o diâmetro, aliás, não, desculpa pessoal, o L é o comprimento físico do corpo do componente, tá? O D aqui é o diâmetro do componente, então é o diâmetro, se eu fosse cortar ele e olhar ele em forma de bola, eu vou ver lá o diâmetro do círculo, então isso aqui é o diâmetro, é 1,6 milímetros de diâmetro, tá? Aqui é a potência em relação ao tamanho, tá bom? É P, no caso, potência dele é 1,9 milímetros, quer dizer, é um pouco menos que 2 milímetros, então é um resistor um pouco fino, tá? E o que significa que a gente vai ver muito isso aqui? Vertical e horizontal, né? O vertical significa que o componente vai ficar em pé na placa. Por quê? Porque ele vai tentar mostrar para a gente como vai ficar os componentes na placa. Às vezes ele mostra, às vezes ele não mostra, depende de como é o projeto. E aqui ele vai horizontal, quer dizer que o componente fica deitado na placa. Entendeu? Você vê que até tem diferença, ó. Você vê aqui, você pode ampliar com o scroll do mouse, ó, você vê que aqui são bem próximos porque o componente está em pé, ele só vai lançar o outro arco da perna dele por cima, que é aqui no outro, né? Então, se for horizontal, não, ele vai ficar deitado. Então, tem que ser um pouco mais distante, ó. Tem que ser um pouco mais distante as conexões. E aí vai. Então, deixa eu escolher um que seja potência. Já como a gente está trabalhando com testador, eu vou escolher um que seja um pouquinho mais largo, tá? Aqui é 3, eu vou escolher um 3,5. Eu vou escolher esse aqui, ó, tá? Que é 7,6 milímetros de tamanho a potência. Então ele é longo, é um resistor um pouco mais longo, tá? 7,6 milímetros, ok? Mas ele tem outro, tem de 10, como você pode ver aqui, ó, de 15 para resistor grande, e aí vai. Bom, e aqui desse lado você tem já mostrando como é que vai ficar na placa, o desenho lá, né? Já que a placa vai ter que ter esse desenho orientando qual é o coisa. Esses outros textos que tem aqui é só de referência de qual footprint a gente está usando. Lembrem que isso daqui se chama footprint, tá, pessoal? Então, feito isso, o que é que eu faço? Eu dou 2 cliques aqui, ó. Eu dando 2 cliques, já vem para cá o que a gente escolheu, ó. Agora, veja bem, eu vou aproveitar e vou copiar isso aqui. Eu vou dar 2 cliques e copiar tudo aqui, tá? Porque eu posso precisar, quando eu precisar novamente desse footprint, eu não preciso ir na biblioteca, eu só faço colar essa descrição aqui, que ele já vai saber que vai aparecer lá ou não. Outra coisa é o seguinte, esse código que apareceu aqui, resistor, TH e tal, que é o do footprint, tu pode marcar aqui se ele vai ser visível lá no teu projeto ou não. Normalmente a gente não bota visível, porque senão vai ficar um monte de texto em cima de texto, vai ficar uma coisa horrível lá. Então geralmente a gente não bota, tá? Então aqui que tu define o que é que tu quer que fique visível ou não. Por exemplo, a referência R1, R2, R3, eu posso desmarcar aqui para eu querer que fique visível ou não. O valor do componente eu posso também marcar se eu quiser que fique visível. Mas o ideal é não ter o footprint visível, só esses dois de cima. Outra coisa importante, aqui não precisa mexer, que é a biblioteca que tu buscou o footprint. A outra coisa importante é a orientação. Se tu quer que esse dado aqui fique mais 90 para um lado é para o lado esquerdo, mais 180 é para o lado direito, mas isso aqui eu vou ensinar uma maneira mais fácil de você mudar isso daqui, tá? Então eu dando OK, veja que a única coisa que ele vai mudar mesmo é isso aqui, ó, é o valor. Mas o footprint não vai aparecer, porque eu não marquei aqui para aparecer, né? E a referência também não vai mudar porque eu não mudei, que eu disse que nós vamos aprender um jeito mais rápido dele fazer essas referências. Então deu OK, já apareceu o 5K aqui, ó. Bacana. Bom, como no nosso projeto tem mais 2 resistores além desse, vem a pergunta. Eu vou ter que fazer tudo isso de novo, né? Para os outros 2 resistores? Não, você não vai precisar. Você pode fazer uma cópia desse que você acabou de fazer. Aí vamos aprender a fazer a cópia. A cópia você vai fazer com a tecla C, tá? Você aponta para o meio do componente ou marca o componente.
tá? Mas o ideal é fazer assim, é com a letra C, tá? Deixa eu ensinar logo, gente, como é que a gente faz a marcação, tá? A marcação, você dá ESC para entrar no modo de seta, como entrou aqui, ó, no modo de seta. Sempre que você abrir assim um arco, ó, uma área, e passar, não precisa nem passar por todo o componente, mas só por uma parte dele, ele já marca o componente para você mover, ó, tá? Aí, então, quando você quiser mover um componente ou um grupo de componentes, você faz uma área e já pode mover para onde você quiser, tá? Então, para mover, tem uma outra forma? Tem. Essas outras formas eu vou mostrar quando tiver já o esquema pronto aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou copiar? Simples, eu teclo a letra C e ele já fica clarinho esperando eu fazer o segundo, ó. Né? E eu já vou fazer aqui, ó. Eu tenho que fazer aqui já um colando no outro. Você vê aqui que ele já fez a emenda, ó, entre os dois, tá vendo? Ó? Ele já fez a emenda, tá? Como eu preciso de um terceiro, vou fazer a mesma coisa. Vou dar um C, vou colocar aqui e pronto, ó. Então nós já temos os 3 resistores. Lembrando que eles já estão com footprint. Quer ver como estão? Eu vou dar a letra E nesse segundo aqui, ó. Tá ali o footprint, ó, bem aqui dele, ó. Eu vou dar a letra E no terceiro aqui, ó. Também tá com footprint, ó. Bacana, certo? Agora, é como eu falei, a definição de R1, R2, R3, ele mesmo já vai fazer isso automático depois. Bom, então, além dos resistores, que mais eu vou precisar? Né? Eu vou precisar do potenciômetro, né? Então, o potenciômetro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui embaixo. Então, qual é a tecla que eu tenho que apertar para inserir um componente novo? Isso, letra A. Cabra bom, enxerga tudo, mano. Então, vamos lá. Aí, vamos aqui, potenciômetro. Pot, vejam que eu escrevi aqui pot, né? E já apareceu aqui, potentiometer, né? Potentiometer. Então, com esse potenciômetro que eu já tenho aqui, ó, já está sendo mostrado aqui, eu posso até ampliar, ó, diminuir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar OK e já botar ele aqui, ó, tá? Só que eu tenho um problema, né? Que era para ele estar com essa seta aqui, esse pino que é uma seta dele voltado para cima. Aí vem a pergunta: como é que eu giro um componente, né? Você deve estar pensando nisso. Para mim rotacionar, eu uso a tecla R. Olha aí, mais um atalho de teclado, ó. Objetivo. Entendeu? Então, ó, eu estou girando aqui, vocês podem ver, ó. Estou girando, teclando R, 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 e tá girando o bicho aqui. Parece a roleta do Silvio Santos. Mas tá aqui. Então eu vou aproveitar, já vou fazer a emenda certinho aqui, ó. Pronto, ó. Tanto que ele emendou certinho aqui, ó. Se a gente for ampliar, ó, ele já fez a emenda no resistor certinho aqui, tá? Muito bem, agora eu preciso fazer as edições do footprint e do valor dele, né? Aqui tá RV, só para a gente tirar essa dúvida. RV quer dizer resistência variável, que nada mais é que um potenciômetro. Então a gente vai dar a letra E para editar aqui, né? Então tem aqui o referência que ele vai fazer automático, a numeração, e aqui eu vou colocar o valor dele. Vamos colocar aqui um potenciômetro 250K. Olha, muito potência alta esse potenciômetro aí, uma alta resistência. Aí nós vamos fazer o footprint dele, que é o que vai ficar na placa, né? Então a gente vai clicar aqui. Agora achar nesse listão aqui. Deixa eu só voltar para cá e vamos procurar aqui na letra P se tem, né? Tá aqui, potentiometer. THT é padrão antigo e SMD é o bem miudinho. No caso eu não quero o microscópico não, eu quero esse aqui, o THT. Aí eu tenho que procurar aqui, veja que tem tanto vertical como horizontal, né? Aí eu tenho que procurar aquele que seja vertical, porque ele vai ficar em pé na placa, ele não vai ficar deitado sobre a placa, né? Mas o própria figura já vai te mostrar isso aí, ó. Quer ver? Deixa eu chegar aqui numa figura. Ó, tá vendo o desenho aí dele? Tem um desenho aqui na placa dele, ó. Você pode ver que tem um desenho aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Dá para ver um desenho bem específico aqui dele, é como se ele estivesse deitado na placa, tá? Isso aqui a gente via muito em TV antiga a gente via muito isso aí. Bom, outro exemplo aí, ó, mas eu quero só os 3 buraquinhos dele, porque ele vai ficar em pé, então eu só quero um que tem os 3 buraquinhos. Vamos olhar um pouco, opa, tem esse aqui, mas ele tem alguma coisa do lado ali, deve ser dissipador, alguma coisa, está aqui, ó.
Tem esse aqui, mas ele tem um ground, que é esse símbolo aqui, ó. Ele tem um ground diferenciado, que é esse símbolo aqui, mas eu quero mais simples que isso. Então vamos ver se a gente acha aqui para baixo. Tá aí, pronto. Chegou na simplicidade que eu queria. Que são os 3 pinos do potenciômetro, né? São os 3 pinos dele. E ele já mostra aqui para mim, ó, que ele vai ficar na horizontal. Mas eu não quero na horizontal, eu quero vertical. Horizontal ele vai ficar deitado. Mas eu posso usar, não tem problema não. Tá? Então eu vou dar 2 cliques. Aqui. Já está aqui, ó, como você pode ver o coisa que nós escolhemos e dá OK. Você está vendo aqui que mudou de 0 para 90? É exatamente a rotação que a gente fez com a letra R. Então essa orientação, que é a rotação, a gente não precisa fazer por aqui. Basta você estar lá no projeto e teclar R. Basta isso. Aí eu dou OK. Isso. Aí eu dou OK. Já está aqui. Vamos conferir de novo. Já está aqui o footprint, né? E agora já está aqui a medida. A identificação eu vou deixar para ele fazer automático. Beleza. Já temos aqui 4 componentes. Faltam agora o componente que mais vai dar trabalho para a gente. É as conexões Molex, que vai ficar aqui em cima, nessa parte de cima do conector, da fonte. O problema é que não existe esse conector Molex aqui na biblioteca. Eu passei a tarde inteira procurando, não tem. Mas vem a pergunta: nós podemos criar um desenho de um componente específico? Podemos sim. Tem aqui uma maneira de você fazer. Deixa eu só dar uma salvada aqui, salvar. Tem isso. Então, mas o KiCad ele é bem estável, o legal dele é isso. Então tem aqui, ó, criar, tá vendo aqui em cima, ó, criar, apagar e editar símbolos, ó. Então você pode criar um símbolo novo a partir daqui. Então apertando aqui, ó, ele vem para o editor de símbolos. Isso é que é bacana, ó. Vou até maximizar aqui. O que der para tu maximizar, tu maximiza, que fica até melhor de trabalhar. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é criar um símbolo novo. Ele não vai deixar eu editar enquanto eu não criar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em arquivo, tem que clicar aqui, ó, para criar um novo símbolo e não aqui em novo símbolo, tá? Porque aqui é criar e aqui é buscar um novo, não. Então, vamos criar do zero. Vou dizer connector, se tiver conector é bom. Que é conector, tá aqui, ó, biblioteca connector, tá aqui, generic. Então vamos escolher essa biblioteca e agora a gente vai dizer o símbolo que vai cair. Lembra que a gente escolheu a biblioteca connector generic. Então aqui a gente vai escolher o nome do símbolo. Vamos colocar então AT-Molex 4 pin. Deixa eu colocar aqui 4 pin para indicar que é 4 pinos. Essa é aquela referência que aparece R1, R2 e tal. Eu vou dar um apelido para ela de MO, que é Molex, né? Já que é conector Molex. Número de unidade deixa 1, criar símbolo com estilo de corpo alternativo, não precisa. Não precisa mexer no resto, tá, pessoal? Não precisa, é só dar OK. Tá aqui, ó. Agora sim ele está criando. E está bem aqui o nosso componente novo, ó, que vai entrar junto com essa lista aqui, lá daquele connector generic que nós escolhemos, aquela biblioteca. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é desagrupar esses nomes, tá? Então, eu vou aqui marcar logo um nome. Pô, ele pegou os dois, né? Então deixa eu pegar só um lado aqui, pronto. Desagrupar para cá, para cima, tá? E esse que é a referência, vou botar, digamos... o mais importante não é esse nome de cima, tá? Esse nome AT, Molex 4 pinos, isso não é importante, porque na realidade isso aí é só para referência na biblioteca. O que importa é esse daqui, ó, é esse código que vai ser numerado. Então vamos chamar aqui de MO, tá? Deixar aqui. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer os desenhos do corpo, do componente. Aí eu vou usar essas ferramentas que tem aqui do lado, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar os quadradinhos que é de cada conexão lá do corpo do Molex, né? Então, opa, peraí, tem que vir aqui para o quadrado. E a gente vai abrir aqui o primeiro. Vamos selecionar, Ctrl C, vamos dar um colar aqui. Colou, tá aí, ó. Então aqui já não vai o C direto, aqui tem que ser com Ctrl C. Então vamos fazer agora isso aqui. Vamos, já que está copiado, vamos colar outro aqui. Colar mais outro para cá.
Agora o que eu vou fazer é selecionar eles para centralizar melhor aqui com relação ao nome. Poxa, é 880, então deixa assim mesmo. Bom, agora que eu tenho aqui, vou até diminuir aqui ele. O que eu preciso fazer agora é fazer a conexão dos pinos aqui e dizer o que é cada pino para ele dar a referência de cada pino. Então, se você olhar aqui para os desenhos, você vai ver aqui na segunda ferramenta que ele vai até mostrar aqui, ó, adicionar pino, ó, tá? E aí é que você vai dar a referência dos pinos. Mas vamos fazer os pontos de conexão, tá? Então, o ponto de conexão vai ser esse aqui, ó, essa segunda ferramenta. Aí você pega de onde você quer fazer a conexão, ele mostra para você aqui, ó, como é que vai ficar a posição. É lógico que tu pode mudar essa posição, tá? Vamos colocar aqui para baixo. Não, é o contrário, então, para cima. Isso, que a bolinha aqui, como você pode ver, tem que ficar para baixo, tá? Aí o nome do pino é o nome que você vai dar de referência para ele, certo? Então vamos chamar de M1. Vamos chamar de M1. E número do pino, vamos chamar de 1. Aí agora, se ele é de entrada ou de saída de energia, né? Ele é de entrada, porque lembra que o conector vai ser conectado na fonte para enviar energia para ele, então tem que ser de entrada. Aqui mostra o estilo da linha, que você pode mudar, tá? Mas eu vou deixar a linha mesmo, ok? A orientação nós já vimos, e aqui o comprimento do pino e linha e tudo mais, tá bom? Mas aí eu vou deixar do jeito padrão que tá. Aí quando eu der ok, ó, já vai criar aqui o pino, e eu vou clicar já para unir com o corpo do desenho bem aqui, ó. Pronto, já está unido, tá? E o que é que eu vou fazer agora? Essa palavra entrada, isso aqui não me interessa, entendeu? Então eu vou vamos ver se eu consigo editar. Lembrando que para editar você aponta para o componente e aperta a letra E, certo? E bora ver aqui no entrada se tem para nenhum, ó. Vamos ver, não conectado, não. Essa aqui é a forma da entrada. Então vamos deixar aqui entrada mesmo. Aqui ele não tem a opção para mim realmente esconder a palavra entrada, tá? Mas isso aqui não tem problema. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para tirar a dúvida de vocês. Tudo que tiver azul aqui no componente significa explicação funcional, mas não quer dizer que a explicação funcional ela vai cair dentro do projeto. Na realidade ela não vai para o projeto. Você só vê não vai aparecer, porque quando você vê se eu pegar um componente qualquer dessa lista aqui, ele vai me mostrar as explicações técnicas do componente, entrada, saída, se é ground, se não é, mas isso não vai aparecer no projeto quando a gente for para lá, tá? Então tudo que for azul não aparece, é só para explicação das partes do componente, vamos dizer assim. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui para a seta e vamos fazer o copiar e colar para fazer dos outros logo, né? Então, opa, ele pegou foi tudo aqui, peraí. Deixa eu pegar só dessa parte aqui. Tá, então vamos dar um copiar, vamos colar aqui. Colar outro. E colar mais outro. Ok? Agora a gente vai ter que mudar aqui algumas especificações. Então vamos dar um editar aqui. Vamos colocar como M2. Como M2 e no pino 2, ok. Lembra que é sempre com a letra E, tá? A letra E do teclado. M3, pino 3, vamos aqui, M4, número 4. Então vamos ver se está faltando algo. Tá, não, tudo bacana. Bom, feito isso aqui, né? Feito isso aqui, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que salvar o ATX Molex 4-pin que nós fizemos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar aqui, ele já salva automático, ó. A gente pode ver que ele já salva automático, tanto que já está aqui, certo? E a gente vai sair daqui agora. Aí ele pergunta se quer descartar, vou salvar novamente aqui. E ele vai salvar, veja o que ele está dizendo, ó, naquela biblioteca lá, ó. Ele salvou o componente, a edição do componente, mas não salvou na biblioteca. O que ele está pedindo é que a gente salve na biblioteca. Então vou mandar salvar. Então você quer salvar os não sei, na biblioteca que a gente criou. Oh, agora ele avisou que eu não tenho direito de escrita. Ah, tá, porque eu tinha que ter salvado na minha biblioteca, né? Então vamos salvar na minha biblioteca. Eu vou salvar
Aqui. Quer dizer, tentou salvar aqui dentro da biblioteca dele, né? Não, porque a biblioteca dele está no diretório que é de root, por isso que não vai salvar. Então eu tenho que salvar, no caso, eu vou dar um nome aqui, ATX, eu tenho que salvar na pasta do trabalho dele. Tá? A pasta do trabalho dele está aqui, que a gente criou no início da aula, está aqui na pasta do usuário e está aqui em projeto testador e testador. Então eu vou salvar aqui como ATX, ATXlib. Pronto, ele já salvou, tanto que está aqui, ó, ATXlib ela. Não tem, cara. E se você pesquisar aqui, ó, Molex, ó, só vem o meu que eu fiz. Agora ele apareceu aí, ó. Agora ele apareceu. Eu sempre de carregar a livraria. Porque faltou carregar a livraria, isso mesmo. Aí eu dou OK agora. Vamos dar OK agora. E já vou aproveitar ele aqui. Bem melhor do que eu bater cabeça. Então já vamos tirar esse daqui agora, que não vai precisar mais dele. Tá? Dando uma volta todinha pra poder aparecer o negócio. Pois é, né? Deixa eu tirar ele direitinho aqui. Dá delete. Você marcou, aperta delete, tá? Para tirar. Bom, então vamos ver como é que tá. Não tem outra vez de deletar, não? Não. O botão do meu colégio não funciona, não. Rapaz, então tu dá o botão direito e manda recortar. Ou excluir. Tem o botão direito aqui, ó. Você tem aqui, ó. Cadê? Recortar mesmo. Cadê o apagar? Apagar tá aqui, ó. É o delete. Mas pode vir por aqui com o botão direito. Tá? Vamos lá então. Aí agora, vamos ver aqui na edição desse componente como é que tá aqui, ó. Agora eu consigo pegar o footprint correto dele, que nós achamos lá o Molex. Então eu consigo pegar o footprint. Veja que aquelas especificações que eu já programei já aparece aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu consigo pegar o footprint dele tranquilo lá. Já caiu até aqui já no conector Molex. Então vamos pegar. Esse aqui, ó. É esse aqui que eu quero. Deixa eu ver se tem outro de 4 pinos aqui. Tem um outro bem aqui. Não é esse. Deixa eu ver se tem outro de 4. Aqui. Esse está melhor. Bora ver o tamanho dele. Maior, né? É maior. Vamos ver o tamanho dele aqui. Eu vou rodar para o lado. É 2 milímetros. 2 milímetros. Isso aqui é de altura. Mas é maior que isso aqui. Muito maior. É muito maior que 2 milímetros. Então deixa eu ver se tem outro de 4 aqui. Tem um aqui embaixo. Também 2 milímetros. Se não tiver, eu vou usar o de 2 milímetros mesmo. Tem um de 2.4 aqui, 2.54 milímetros. Só que esse aí é de soquete na placa. É um outro tipo de Molex. Não é igual de PC não. Esse não é igual de PC não. Deixa eu ver se tem outro de 4. Aqueles conectorzinhos que é usado normalmente em cooler. Isso. Parecido com ele. Deixa eu ver se tem outro de 4 aqui. A diferença Também só que é não. um pouquinho menor na parte de baixo. Isso. Deixa eu ver se tem Eu acho outro. que esse daí até que é o de cooler de computador. Cheguei um aqui de 5, ó. Não, esse aqui é outro. Aqui é outro. Até hoje. Esse aqui é outro. Vamos ver se tem outro de 4. Esse aqui são duplas, é de dupla conexão. 2 vezes é dupla conexão. Vamos olhar desde o início. Esse é o miudinho. Tá, então não vai ser esse. Deixa eu ver se tem outro de 4 aqui para baixo. Não vai ser esse. Não vai ser esse. Deixa eu ver esse multicomp aqui do lado, se é ele ou não. Não. Eu me lembro que tinha uma que não tinha nada, essa multicomp mesmo. Não é esse. Vamos ver se tem mais um aqui embaixo. Eu vou usar esse aqui que é maior. 2 milímetros. Que a espessura é 2 milímetros. Mas normalmente ele é quase 5 milímetros. Então se tivesse um aqui para baixo, mas aí já é vezes 2 já. Se for 5 milímetros ia ser muito bom. Mas não tem. O que tem de 5 já é duplo. Pera aí que tem uns outros aqui também. Ó, para soldar os fios na placa, esse está perfeito. Tá? Para soldar os fios na placa. Tá? Porque lembra que do conector vai vir 4 fios, a gente vai precisar do conector soldado na placa para que ligue na fonte. Então esse conector aqui está perfeito para isso.
Tá? Deixa eu ver se tem um maior. Esse aqui já é 3 milímetros, o para cima é menor. Então vamos usar esse aqui mesmo. Tá? Então vamos dar 2 cliques. Lembra que para sair daqui sempre é com 2 cliques, tá? Para ele vir para cá. Aí vamos dar OK. Então já está o footprint de todo esse conector feito já, porque o footprint é o que ele vai usar na placa lá para fazer as coisas. Agora nós precisamos, nós já temos aqui, ó, nós já temos aqui os resistores, nós temos o potenciômetro já aqui e nós temos aqui o Molex, mas precisamos de que vai ficar bem aqui na cabeça, tanto para um lado aqui como para o outro aqui, os capacitores eletrolíticos, né? Então a gente vai dar a letra A para adicionar. Vamos aqui, tá aqui o C, aqui ó, capacitor polarizado, é o CP. Então tá aqui, é exatamente esse que a gente quer, tá? Você pode usar o scroll do mouse aqui. Lembra que o azul que eu falei não vai para o projeto, tá? Tanto que você vê, ó, que se eu der OK, ó, não vai para o projeto. Bom, então vou deixar ele aqui, um pouco distante aqui. Aliás, não, como ele vai ser ligado, eu vou ter que rotacionar, tá? Para rotacionar, lembra que a gente aprendeu que você simplesmente usa a tecla R, tá? Então tá aqui, ó, tecla R. Então vamos deixar ele já conectado aqui e vamos conectar mais outro aí. Então eu vou pegar esse carinha aqui e já vou fazer o C para copiar ele para cá, ó. Tá? E eu vou ter que rotacionar de novo, porque o negativo é que vai chegar. Esses dois polos aqui, o 2 e o 3 que são negativos, é que vão chegar aqui no resistor. Tá? Então nesse caso eu vou ter que girar esse cara aqui de novo. Ou simplesmente espelhar ele. Como é que eu espelho? Espelhar no sentido do eixo X é com X, espelhar no sentido de eixo Y é com a tecla Y. Então o X vai espelhar horizontalmente, aliás, verticalmente. Aliás, eu acho que é horizontalmente, quer ver? Deixa eu ver aqui. O X é espelho horizontal. Parece até vertical, confunde um pouco a cabeça da gente. E o Y vai fazer aqui o inverso na horizontal. Então vamos agora mover ele. Mover ele para cá. Você está vendo que bem aqui no resistor apareceu uma bolinha verde? Isso aqui significa ponto de junção, tá? Isso aqui vai ser muito útil a gente usar quando a gente for interligar os cabos e os fios agora, tá? É chamado ponto de junção. Agora bora ver se o footprint desse outro, ó, tá sem footprint, cara. Então temos que fazer o footprint dele. Então eu vou até apagar isso aqui, que não adiantou de nada. Então deletar ele. Vamos fazer o footprint dele. Primeiro vamos colocar o valor, né? Ali em cima eu não vou mudar com a interrogação porque ele vai numerar automático o capacitor. Agora era bom a gente colocar CP para ele entender que é capacitor polarizado, tá? E a interrogação é a numeração que ele vai colocar. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, no caso, 1000 milifarads, tá? M minúsculo e F maiúsculo. Tá? Então tá aqui. Agora vamos pegar o footprint dele. Pegar o footprint. Então vamos procurar aqui capacitor. Tá aqui, ó, capacitor. Tem os axiais, que é esses aqui, só que veja que eles são, acho que é horizontal esse aqui. É o horizontal, que é o deitado na placa. É o que é o deitado na placa. É o deitado na placa. Mais um bichinho desse aí. Tá? Agora é até preferível a gente usar o deitado na placa. Então vamos. Só que eu tenho que pegar um que esteja no tamanho, que é o LDP, que é o tamanho mais ou menos da potência dele. Então, por exemplo, esse aqui é 18 milímetros. Cara, 18 é muito grosso. 100 milifarad não é tão grosso assim, não. Eu vou pegar o de 5 milímetros. Vou pegar esse aqui, 18 milímetros. Cadê o diâmetro? 5 milímetros, o diâmetro está certo. D é diâmetro, tá? L é o comprimento longitudinal, quer dizer, é o comprimento daqui até aqui, ó, tá? Da área da placa, é o comprimento longitudinal. Eu acho que poderia até ser menor, mas deixa eu ver se eu acho aqui um outro de 5. Não, aí é só maiorzão mesmo para baixo. Então vai ser esse aqui mesmo. Tá? Então já está aqui o footprint, é só dar 2 cliques. Lembra que para sair daqui é só dar 2 cliques que ele cai para cá. Então vamos dar OK. Agora eu posso duplicar esse carinha aqui. Veja que aqui, o Joseph, na edição do esquema, não precisa Ctrl C, só a letra C já resolve.
Só o C. Aí aqui eu vou ter que espelhar novamente com a tecla Y e unir aqui de novo, e ele vai fazer o ponto. Como é que é o nome disso aqui? Acabei de dizer, esqueci. Rapaz, acabei de dizer, esqueci o nome. Mas vou já lembrar, depois eu lembro aqui. Pá, então o que? Não, é um outro ponto, é outro nome que. Bom, então nós já temos aqui praticamente todos os componentes. O que falta agora é a interligação dos fios, né? E que vai ser exatamente as pistas da placa. Então, com que ferramenta que eu faço isso aí? Eu vou fazer com essa daqui, ó. Adicionar fio, tá vendo? E é a partir desse adicionar fio que ele vai entender que as interligações dos componentes vai servir como não vai ser exatamente a pista da placa, mas vai ser a orientação para ele saber, quando você for chegar na parte de fazer a PCB, como é que ele vai saber mais aonde ele tem que fazer as interligações. É para ele saber mais ou menos aonde, tá? Então, vamos lá. Então, vamos clicar aqui e vamos começar primeiro unindo os sinais positivos com o positivo do capacitor eletrolítico e com aqui o nosso amigo, que é o potenciômetro aqui embaixo, tá? Mas o problema é que tem que ser linhas retas, não podem ser linhas tortas ou diagonais, tá? Porque senão ele não vai conseguir fazer a PCB direito. Então, primeiro a gente vai pegar esse sinal daqui, que é positivo. Eu sei que no Molex esses dois do meio são negativos, né? E esses aqui é o 5 positivo e esse daqui é o 12 positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui. Veja que agora vocês vão aprender mais uma tecla de atalho. Você clica e começa a andar. Não vai fazer em diagonal, assim que não vai dar certo, tá? Então, durante essa etapa, você pode dar zoom, fazer do jeito que quiser, tá? Então, vamos lá. Eu vou até aqui, ok? E vou agora teclar Enter para fazer a curva. Então, tecle Enter agora. Aí eu teclei Enter, ele vai fazer a curva, ó. Se eu não teclar Enter, ele vai continuar fazendo a diagonal. Então eu tenho que fazer Enter para ele entender que tem a quebra ali, ó. Então fazer retinho aqui. Vou ampliar agora com o scroll do mouse, né? E agora eu dou Enter de novo, tá? Dou Enter e agora eu vou para cá para unir com o componente. Então quando eu clicar, ó, já uniu com o componente. Você pode ver aqui, ó. Uniu perfeito aqui, né? Vamos ver aqui em cima, ó. Uniu perfeito aqui também, ó. Como você pode ver. Bom, aí. A cor do traço também é diferente. Isso, a cor é porque a cor de verde indica PCB, é justamente a pista do PCB. Aí agora a gente vai fazer daqui desse capacitor para cá, ó. Aí vai ter um ponto de junção, agora eu lembrei, ponto de junção aqui, ó. A bolinha que nós esquecemos, ó, é o ponto de junção, tá? Só que aí ficou uma coisa meio esquisita, porque eu vou ter que juntar esses dois para ligar aqui, né? Então eu tenho que primeiro fazer aqui uma ponte entre esses dois. Só que essa ponte aqui, desse jeito eu não vou conseguir, eu vou ter que ampliar daqui para cá, tá? E eu vou ter que fazer um ponto de junção agora desse aqui para esse aqui, tá? Então tá aí, ok? Bom, agora para mim fazer do outro lado, eu não preciso necessariamente fazer. O que é que eu saio com ESC e vou para o modo da seta com ESC, aí eu marco aqui as linhas, ó. Eu apenas faço isso, marco as linhas. Ela já fica selecionada, né? Só que só que aí eu vou ter que fazer com C no caso. Tem que fazer com C. Ele não deixa, quando está selecionado ele não deixa eu fazer com C. Tá? Então nesse caso eu vou ter que usar o copiar e colar aqui mesmo. Deixa eu só voltar aqui. Então vamos lá, marcar as linhas, ok. Aí eu vou dar Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Só que aí eu preciso espelhar, né, mudar. Então eu vou usar o Y, a tecla Y. Epa, até aqui. Então agora eu venho aqui e fixo aqui, pronto, ó. Só que ele não uniu lá em cima, ó. Se você ver, ó, não houve união aqui, ó. Vocês estão vendo? Né? E aí, como é que fica esse caso agora? Nesse caso, a gente pode tentar mover, né, com a própria ferramenta, a gente vai tentar unir aqui, ó. Então vamos unir aqui para cá. Tá aí, uniu. A própria ferramenta que nós usamos aqui para fazer as trilhas, ó, as ligações, tá? Bom, vamos ver se falta alguma ligação.
Opa. Pra voltar com os facetas é só o ESC. Isso. Para voltar para a seta sempre é o ESC. Então pronto, não falta ligar mais nada, pessoal. Tá tudo interligado aí. Né? Tá tudo interligado aí. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos dar uma salvada, lógico, né? Tem que dar uma salvada. Vai sempre bom. Então, o que acontece? A gente agora tem que fazer uma coisa que tem bem um bugzinho, bem aqui, tá vendo uma baratinha aqui em cima, ó? É um bug. É um bug. Né? É um bug. Isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, deixa eu só lembrar aqui, não é criar, editar footprint, não, a gente já fez. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, será que a gente fez todos os footprints corretos? Né? A gente fica nessa dúvida, será que fez ou não? Bom, a gente pode, se a gente lembrar os códigos do footprint, que são esses aqui, ó, né? Como resistor THT, né? Deixa eu ver outra aqui, acho que é capacitor THT também, capacitor THT. Deixa eu ver aqui o Molex, né? Tá aqui, Connector Molex KK, né? 396. Então, se a gente souber eles, a gente pode pedir aqui em cima para ele fazer os footprints automaticamente. E aí ele vai jogar uma lista mostrando os footprints de que se tem algum errado ou não. Se ele mostrar os mesmos footprints que você fez, então tá correto, não tem nenhum erro, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Cadê os footprints? É tipo gerar um relatório de tudo. Isso. Tá aqui, ó. Atribuir footprints aos símbolos esquemáticos. Tá vendo aqui em cima, ó? Né? Então clicou aqui. Você não precisa mudar nada, porque aqui já está marcado todas aqui embaixo, tá? É só dar anotar. E aí aguarda que ele está processando agora. Aguarda um pouquinho. Ele vai mostrar no meio da tela uma lista. E aí, quando ele mostrar a lista, você vai clicar em cada item da lista que está no centro da tela e você vai checar desse lado aqui, ó. Desse lado você vai checar se o footprint está correto ou não. Deixa só ele terminar. Ele demora um pouquinho. Como esse é um projeto pequeno, ele leva no máximo 3 minutos ou 2. Mas, se você tiver um projeto gigantesco, pode aguardar 1 hora, 1 hora e meia. Porque a lista dele é grande, é por isso que ele demora para checar toda a lista. Tá aí, ó. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Vamos conferir aqui. Tá? Ele filtrou esses aqui. Esse aqui está dizendo que ele não vai poder incluir. Ele acha que poderia, mas ele não vai incluir. Entendeu? É um achismo dele achar, olha, isso aqui poderia estar lá, mas eu não vou incluir. E vocês já notaram o que é bateria? Vocês já notaram o que é bateria? Resumindo, ele não achou a fonte de energia. É isso que ele quis dizer. Ele está mostrando aqui que ele não encontrou a fonte de energia. Mas não tem problema. Porque a fonte de energia, isso é uma coisa externa à placa. É uma coisa externa. Nós queremos a placa, nós não queremos a fonte de energia. Então, o resto está tudo certinho, ó, conforme a gente escolheu, ó. Tá tudo certinho, tá? Então não precisa fazer mais nada aqui. É só para conferir mesmo. Como ele mostrou aqui que é só a energia que está faltando, então não tem problema. Às vezes ele mostra aqui, ó, ele mostra aqui conector de chip não sei o que, jumper não sei o que. Geralmente ele vai te sugerir aqui do lado alguma coisa quando o teu esquema está faltando algo, entendeu? Tiver faltando algo aqui no teu esquema, ele vai te sugerir lá. Bom, agora nós vamos preparar o nosso esquemático para receber as listas das coisas que vão ficar em cima da placa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, é notação de símbolos. O que é notação de símbolos? Notação de símbolo é exatamente esses símbolos aqui, ó, CP1, CP2, MO. Vocês estão vendo que ele numerou já? Vocês notaram aí, né? Foi rápido. Foi rápido, porque na realidade é isso que faz isso aqui, o anotar símbolos aqui de cima. Mas o nosso footprint lá já fez automático, aquela ferramenta lá, ó. Ela já fez automático a numeração. Tá? Então a gente não vai precisar fazer a anotação. Bom, agora vamos lá, a coisa mais importante de todas. Tem erro no projeto? Tipo assim, tem coisa que vai dar curto, principalmente ele analisa em curto. Tem coisa que vai estourar, tem coisa que está além da potência, tem coisa que está além da medida, tem coisa que está além do tamanho, entendeu? Então ele é que vai fazer isso daí. Antes da gente continuar, deixa eu ajeitar só esses nomes aqui que ficaram colados, né?
Isso aqui você pode consertar. Como? Você estando aqui no modo de seta, que é com ESC, você marca aqui, ele não marcou o texto, mas você pode fazer isso aqui, ó. Você pode, deixa eu ver se ele vai fazer com o grab aqui. Não. Mas você pode dar o editar, que é a letra E, tá? E aqui você tem posição X e posição Y, ó, como você está vendo, e tem os alinhamentos, tá? Então vamos tentar mudar a orientação desse texto 1000 mf para horizontal, para ver o que, que vai mudar lá. Ó, já mudou, tá vendo? Mas eu não quero assim. Então vamos pro E. Só afastar um pouco. Isso, só afastar. Então vamos ver posição X, eu vou diminuir. Vamos colocar aqui 50. Vamos colocar 50. Ixi, sumiu. Sumiu. Então vamos diminuir um pouquinho. Foi muito, vamos colocar 72. Pronto, 72. Aí já mudou o eixo X, né? Então eu tenho que mudar o eixo Y. Então vamos lá, mudar para 38. 38. Bom, então seria mais. Então vamos colocar aqui para 41. Aí, ó, ficou melhor agora. Mesma coisa vai ser esse aqui, mas pro outro lado, né? Então, como tá 81, vou colocar 79. Aliás, não, aqui não. 81 aqui. Aqui é que eu vou mudar, vai ser 38. Então, mudar de novo aqui. Então, 41 também. Isso, ficou bem melhor agora, tá? Meu toque agradece. Ficou bem melhor agora. Mesma coisa esse R1 aqui, ó. Tá? Mesma coisa isso aqui. Bom, próxima etapa para a gente chegar na PCB vai ser checar os bugs que eu falei para vocês aqui. Se tem curto, se tem diferença de margem de potência, alguma coisa errada no projeto. Lógico que eu já sei que ele vai reclamar que está faltando o quê? Fonte de energia. Isso, ele já vai reclamar disso. Então bora lá. Chegou aqui nessa tela, você só tem que mandar executar aqui embaixo, ó, tá? Não achou erro? Ai, que legal. Que ótimo. Não achou erro, que ótimo, cara. Tá aqui, ó. Não achou erro nenhum. Quando ele mostra o erro, gente, quando ele mostra o erro, ele indica uma linha azul. E essa linha azul, quando você clica nela, ele aponta aqui no esquema onde está o erro. Isso aqui é legal. Entendeu? Agora, só porque a gente quer que apareça o erro, não aparece, né? Mas vamos simular um erro? Vamos simular? Eles querem pedir. Isso, vamos simular um erro. Fecha um curto aí. Não, eu vou tirar a conexão desse capacitor aqui. Eu vou simplesmente marcar aqui, ó, e deletar. Pronto, tirei aquela conexão lateral todinha dali, ó. Né? Então vamos lá. Mandar executar. Aí, ó. Apareceram 3 erros aí, ó. Aí ele já indica com a setinha, ó. Legal que ele já indica com a setinha, ó. Tá aqui um erro, que é essa linha de conexão. Eu não tô vendo a seta. Não? Então deixa eu ampliar aqui. Tá vendo agora? Agora eu tô. Aí, ó. Então ele mostra aqui que é nesse pino que não está conectado. Ele até fala aqui em português, ó. Ele diz o pino 1, ó, passivo de componente, quer dizer, está faltando, está desconectado. Ele até diz aqui, ó, está desconectado. Tá, vamos da maneira técnica e da maneira mais simples. Isso, é. Aqui também, ó, você vê que ele já informa aqui com a setinha, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui embaixo também, ó, com a setinha. Tá? Então é muito bacana isso aí, porque você... você... ele sempre vai informar o pino e não isso, o fio. Isso, ele vai informar o pino do componente. Então, deixa eu desfazer aqui, né? Desfiz e embora checar os erros de novo. Executar, nenhum erro, ó. Nenhum erro. Então, beleza, né? Então, o projeto está quase na perfeição dele, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é criar o chamado a netlist. Oi? Um exemplo para ti. Se fosse para representar a entrada de energia no projeto. Sim. Aí tu vai procurar, aí tu vai adicionar, vai no A, né? E vai em Power, tá? E vai em Power. E aí tu vai procurar aqui. Não, peraí, ele me trouxe conectores. Está aqui, Power. E aqui que tu vai procurar, ó. Aqui que vai ter as sinalizações de energia, tá? Tem 2 volts, tem tudo que é potência de DC aqui. 5 volts, 7, 9, 12,
38, 40, bateria, ó, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse especificar, né, vou dar OK. Aí eu vou especificar que é aqui, ó, nesse corpo aqui, ó. Entendeu? Só que lógico que eu tenho que unir essa perninha dele com o conector aqui, né, com essa linha do 3 aqui. Entendeu? Então é assim que eu faço. Aí ele vai entender que é uma entrada de bateria. É lógico que quando eu der o E aqui, naquelas especificações, quando eu der a letra E aqui, cadê, meu Deus? Deixa eu ampliar mais, senão não consigo. É porque eu estou com um em cima do outro. Deixa eu tirar aqui. Pô, aí é 880. Então, peraí. Ver se eu consigo mover só ele aqui. Pronto. Quando eu for aqui na letra E, eu tenho que dizer aqui o valor, ó. Tá vendo? Só que ele não deixa eu dizer o valor, porque pode ser uma bateria qualquer. É uma bateria qualquer. Então, nesse caso, eu vou ter que especificar aqui em cima o valor dele. Lógico que eu tenho que deixar a interrogação para ele numerar. E no footprint, eu posso buscar algo que tenha a ver com energia na bateria. Tá? Então, eu posso especificar. Eu posso especificar dando a letra A. E indo aqui em Power, ele tem até uma classe todinha de Power, que tem um monte de coisa de energia. Deixa eu só chegar lá. Cadê R? Opa, P. Tá aqui, ó. Power Protect, Power Management, Power aqui. Gerenciamento de energia, proteção de energia, supervisão de energia. Então tá aqui, todas as tensões, ó. Eu quero 15 volts, então ele já me mostra aqui, ó. Aí eu já pego, eu já pego essa de 15, vou botar no outro lugar. Dou a letra E para editar. Vejo que já tem os 15 volts aqui, ele não deixa tu alterar porque já é tensão fixa. Entendeu? E aí vai. Tá? Então deixa eu remover eles aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente vai gerar esse netlist, na realidade é como se fosse uma lista de tudo que já foi projetado e fixado no projeto, tá? E isso é importante porque a netlist vai dizer que componente se conecta com qual, para onde e assim por diante. Certo? Então vamos lá, vamos clicar aqui. E aí ele vai pedir para a gente gerar. Tu não precisa fazer nada, ele já vai fazer o formato padrão, que é o formato de PCB. Tu só tem que clicar aqui em gerar netlist. Aí ele pede para onde salvar. Lógico que tu tem que salvar para a tua pasta do teu projeto, que está aqui, ó. E ele já vai usar o mesmo nome do teu projeto, mas com a extensão .net, que é justamente netlist. Aí vamos dar salvar. Então, se eu sair daqui, vou salvar aqui novamente. Bom, então agora que nós temos aqui o net, cadê o net? Está aqui ele, ó. Nós temos o projeto, que é o arquivo principal, que indexa todos eles. Tem a PCB que nós vamos fazer agora. Temos o arquivo net, temos o esquema, temos o ATXLib, aquela livraria que não deu certo, e aquela outra que ele criou automático, certo? Bom, então o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar agora nessa ferramenta aqui, ó, que é o editor de PCB, mas tu não precisa, como eu falei no início da aula, tu não precisa ir aqui, tu só precisa ir aqui, ó, só aqui. Então, dando 2 cliques, ó, já vai abrir o editor de PCB. Bom, então a gente aqui no editor de PCB, a primeira coisa que a gente tem que especificar, a gente entender aqui é que essa página, na realidade, ela não vai ser o tamanho da placa, então vale a mesma coisa que a gente aprendeu no editor de esquemas, né? A gente tem que vir aqui, configurações da página, definir o tamanho, né? Então vamos definir um tamanho mais ou menos parecido com o que a gente estava usando, que era 110, é um pouco menor, mas a gente vai usar esse tamanho aqui, tá? Então a data aqui, vamos colocar a data de hoje, para que saia aqui embaixo, nessa parte aqui da página que tem as especificações do autor, da empresa, né? Então vamos colocar os mesmos dados. Vamos colocar aqui a data correta. Vamos colocar aqui então 1/7/2020. Revisão, né? Para PCB. Aí vamos colocar o título, né? Testador de fonte de PC. Testador, peraí. Testador de fonte de PC. Empresa, vamos colocar aqui Digital Electronics. Isso aqui é fictício, tá, pessoal? E o resto não tem tanta necessidade. Comentários. Dando OK, a gente vai ver que a página mudou. Estou aqui ampliando, ela mudou, ficou aqui os dados, né? Certo? Então tá aqui.
a nossa página mudada, e a nossa PCB nós vamos trabalhar aqui, nessa região aqui, tá? Outra coisa importante é que se a gente for verificar aqui em cima, ó, o tamanho de trilha, que é 0,2 milímetros, e o tamanho de via, que é 0,80 milímetros, são muito finos, tá? Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode, antes mesmo de trazer a PCB para cá, a gente pode definir quais vão ser os vários tipos de tamanhos que a gente pode usar de vias e trilhas sobre a placa. Então a gente vem aqui em arquivo, configurações da placa, tá? E aqui em configurações da placa nós temos aqui, ó, a opção trilhas e vias, como é mostrado aqui, ó. Então a gente vai marcar, e aqui embaixo a gente vai usar um mais, que é para fazer a adição dos novos tamanhos de trilhas, dos novos tamanhos de vias e algumas outras informações aqui. Então vamos lá. Primeira trilha, eu vou colocar, lembra que lá a gente tem 0,2? Eu vou colocar aqui para 1,2 milímetros. Então eu tenho que escrever o mm, como eu estou mostrando aqui, ó, tá? Aqui nas vias a gente vai usar a mesma medida, tá? 1,2 milímetros. E, opa, sem querer eu apaguei, então vamos escrever de novo, 1,2 milímetros. Tem que dar o espaço por milímetros aqui. E aqui onde tem chamado furo, é o tamanho do furo que vai ser feito para passar a perninha do componente, tá? Então vamos colocar aqui 1,3 milímetros, tá? É o tamanho dos furos. E aqui a gente vai colocar as diferenças de pares, tá? Deixa esse valor que está aqui, 2 milímetros, 2 milímetros e assim por diante. O espaçamento, que é o gap, tá? Vamos deixar isso aqui. Olha, fenda, que ele quer dizer aqui, fenda ele quer dizer é o espaço que vai ter entre a pista e o resto da placa, tá? É bom a gente aumentar um pouquinho aqui. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho para 1,8 milímetros, tá? Aqui eu vou aumentar para 2,4 milímetros. Aqui aumentar também para 1,8 milímetros. Aqui também para 2,4 milímetros. Ok? Feito esses cadastros dessas medidas que estão aqui, então a gente dá OK. Ele está dizendo que o furo da via está maior do que o seu diâmetro. Então realmente não pode ser maior. Então vamos colocar também igual a 1,3 milímetros. Ok? Então dá OK. Furo da via maior que seu diâmetro. Tá, então vamos colocar menor. Vamos colocar maior então aqui para 1,5 milímetros e aqui para 1,2 milímetros. Ok? Agora eu acho que vai. Agora foi normal. Bom, feito isso aqui, a próxima etapa que a gente tem que fazer é trazer os dados daquela netlist que nós fizemos lá do nosso projeto, né? Que a gente criou o projeto, mandou ele fazer a netlist e salvar num arquivo que nós até temos aqui no KiCad, ó, que é o arquivo .net, como você pode ver aqui onde o mouse está piscando, né? Então a gente vai voltar aqui para o editor de PCB e bem aqui em cima, ó, nós temos aqui o programa que vai buscar a netlist para trazer os componentes da PCB, né? Então veja que ele já dá aqui o caminho certinho, ó, nessa parte aqui, ó, ele já dá o caminho certinho, né, com o arquivo. Caso ele não dê, você vai aqui no cantinho e manda buscar o arquivo .net do teu projeto e não precisa marcar mais nada, tá? Você só tem que marcar aqui a opção de todas e vamos mandar atualizar a PCI aqui embaixo. Bom, então vamos lá, atualizar a PCI aqui embaixo, né? E agora fechar. Como a gente pode ver, ó, o nosso board já foi trazido para cá. Aí a gente vai clicar, centralizar aí no meio da página e dar um clique. Então tá aqui ele já, ó, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente pode até pensar assim, esse aqui é o layout dos componentes, como eles vão ficar. Não é exatamente isso. Se ele for fazer a protoboard ou a placa PCB a partir disso, vai dar uma maior confusão de trilhas sobrepostas e dando curto. Então na realidade a gente vai ter que dispor isso aqui de uma outra forma. A gente vai tentar fazer de duas formas. Primeiro, tentar seguir o layout de componentes como está lá no projeto que nós fizemos, né? E outro vai ser a gente tentar
caso dê algum problema com as vias, que são esses fios que estão interligados os contatos, se tiver alguma coisa muito ruim da gente fazer, a gente vai ter que mudar a posição, ok? É sempre assim que se trabalha. Então vamos colocar primeiro, vamos afastar aqui, vamos colocar primeiro com a letra M, tecla letra M, vamos colocar, selecionar aqui primeiro esse componente, e com a letra M a gente vai jogar ele aqui para cima, como é lá no projeto, tá? Bem aqui em cima. Vamos jogar esse capacitor aqui, que é o de 12, tecla M para mover, vamos jogar para esse lado aqui, ok? Para esse lado. Vamos pegar esse outro capacitor aqui e também jogar com a letra M, move ele para esse lado aqui, ok? Vamos pegar, marcar aqui com um clique e com a letra R nós vamos rotacionar o nosso potenciômetro, tá? Assim fica melhor, porque do outro jeito dá um curto ali entre os dois fios. E a gente com a letra M nós vamos mover ele aqui para baixo, ok? E agora nós vamos trabalhar resistências. Eu vou marcar com um clique essa aqui, com a letra M de mover, vou trazer para cá e vou rotacionar aqui, né? Rotacionar ela aqui com, colocar bem aqui no centro, ok? Vamos fazer a mesma coisa com as outras resistências. Vou marcar com um clique, teclar a letra M para mover, R para rotacionar, né? Colocar aqui, vou ter que afastar um pouco e mover mais esse conector de fonte aqui para baixo, ok? Então vamos mover ele mais aqui para baixo. Cadê ele aqui? Ok. E depois a gente vai pegar essa última resistência aqui e mover ela, girar ela aqui, né? Vamos girar novamente com R para ver se vai ficar direitinho, né? Vamos ver aqui se está ok, ok. Colocar um pouco mais aqui embaixo, mais um pouquinho aqui e pronto. A gente vê que a gente já está aqui com o esquema bem definido, né? Com os fios sem dar nenhum problema de contato. Mas o que a gente precisa fazer é ver se consegue colocar essas linhas de forma mais reta, né? Então, para isso, a gente vai marcar, mover um pouco mais para deixar mais próximo aqui, tá? Também vamos mover esse capacitor eletrolítico também, para deixar mais próximo, ok? Aqui a gente vê que tem alguma coisa errada, porque esse mais era para estar do outro lado desse capacitor, então a gente vai ter que girar ele, tá? Então vamos dar o R aqui para girar o capacitor e jogar ele novamente com a letra M para o outro lado aqui, ó, tá? Agora sim, ó, você vê que o contato dele aqui onde eu estou passando o mouse, ó, agora saiu perfeito, tá? A gente pode até afastar ele agora aqui um pouquinho mais para cá. Pronto, ó, tá bem parecido com o projeto que nós fizemos lá original, ok? Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos tentar ajeitar esse conector aqui de baixo, deixar um pouquinho mais reto aqui com o resistor, né? Em relação ao resistor, certo? Vamos tentar agora aproximar mais. Eu vou selecionar aqui tudo, fazer o aqui e aproximar mais daqui do conector de fonte, ok? E eu vou também agora nós vamos também tentar aproximar um pouco mais esses resistores, mas eu acho que o distanciamento já está bom demais. Pronto, ele ficou bem parecido com o nosso projeto. Não esquece que existe aqui aquela ligação dos dois terminais 2 e 3 do pino Molex, né? E está tudo aí bem organizado. O que a gente tem que fazer agora é exatamente criar agora as pistas de ligação que vão fazer as ligações entre os componentes. Nesse caso, para a gente fazer as pistas, a gente vai ter que utilizar esta ferramenta aqui, ó, que essa ferramenta ela faz os filtros de pistas. Só que antes de usar essa ferramenta, é sempre bom você marcar aqui, ó, que você vai trabalhar esse lado aqui, ó, tá? Eu vou ampliar aqui para vocês verem, tá? Eu vou ampliar aqui para vocês verem, vamos ver se vai dar para ampliar. Aqui, ó, tá? É sempre bom vocês marcarem aqui onde está piscando o mouse esse BCU, tá? Porque é com ele que você vai fazer as pistas da parte da base da placa, né? O B aí é de base.
Na realidade a gente está vendo aqui as marcações da placa por cima, mas a gente vai fazer as pistas que vão ficar na base. É sempre bom quando você fizer esse tipo de arrumação, igual como eu fiz aqui, você ter noção que na realidade os componentes eles estão por cima da placa e a parte de baixo você não está vendo. É por isso que tem as linhas indicando as conexões, porque é a partir dessas linhas que nós vamos fazer as pistas. Não quer dizer que as linhas serão as pistas, tá? Simplesmente a gente vai fazer. Uma coisa que a gente reparou aqui, ó, que está meio até esquisito, é que esse capacitor está com 100 microfarad aqui para baixo e esse está para cima, né? Então isso aí a gente só tem que mudar no eixo X ou Y a questão da orientação dele, do espelhamento. Então a gente marca ele aqui e vamos tentar mudar aqui a orientação no Y. Vamos tentar mudar aqui ou rodar, fazer a rotação não, a gente vai tentar mudar o espelho dele, né? Então vamos selecionar aqui ele e ainda não deu no X, certo? Vamos tentar selecionar ele e vamos tentar fazer agora a rotação dele aqui com o botão direito. Então nós temos aqui, vamos ver se tem a opção mover, posicionar, relativo a, girar no sentido horário, alternar, não é, propriedade, mover com exatidão, duplicar, seleção. Ele não tem, acho que ele não tem a opção que a gente quer, que é justamente espelhar ele, tá? Mas como aqui não tem no botão direito do mouse, a gente vai tentar fazer de uma outra forma. A gente vai aqui em editar, componente selecionado ali, vamos ver se tem aqui alguma opção para a gente fazer isso daí, né? E aqui parece que também não tem essa opção, mas não tem problema. Por quê? Porque apesar das marcações estarem invertidas, mas a gente está com o posicionamento certinho do componente aqui em relação à placa, tá? Isso é de menos a questão, porque isso aqui vai estar escrito na placa e a gente vai saber reconhecer isso escrito na placa. Agora vamos fazer as pistas. Como eu falei, você vai ter que marcar aqui essa ferramenta, vai ter que marcar o B aqui e vamos começar a fazer as pistas. Eu recomendo você ampliar com o scroll do mouse para você fazer. Então vamos começar, sempre você começa do meio do buraco do contato do componente. Então vamos pegar primeiro essa pista aqui e fazer essa. Então a gente vai dar assim, ou já ia esquecendo, gente, tá? Desculpe. É que antes você tem que escolher aqui aquela medida da trilha que você escolheu. Lembra que 0.2 é muito fina, então eu vou escolher a trilha 1.2 milímetros, tá? A mesma coisa a via, ó. Eu vou escolher ela, aquela mais grossa que eu fiz, tá? Então vamos lá, tentar unir agora. Eu vou nessa ferramenta aqui, escolho o B aqui e vamos lá. Cliquei aqui, vamos fazer a união dessa pista com essa daqui, ó. Ele tenta fazer a melhor curva possível para a gente chegar lá, tá? Entendeu? Ele tenta fazer a melhor curva possível, mas você pode também fazer assim. Por exemplo, eu não gostei dele ter feito essa curva aqui sobre o capacitor. É lógico que isso aqui está por baixo da placa, né? Então não vai afetar o componente. Mas eu gostaria que a placa fizesse uma curva mais ou menos assim aqui, né? Então para isso eu ando aqui para cima, dou um clique e novamente eu continuo até chegar no componente e dou outro clique. Então você vê que ele já fez a união entre os dois, né? Vou aproveitar e fazer logo também da mesma forma desse lado. Eu poderia até seguir a linha, ó, mas ele vai fazer daquele jeito que eu não gosto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, dar um clique e continuar até chegar no pino de contato. Pronto, já tenho feito isso aqui. Outra coisa que a gente tem que observar é que aqui o pino 2 e o pino 3 aqui, ó, do Molex, eles estão em curto, e eu tenho que fazer o curto com uma pista. Então eu vou clicar aqui, fazer outra para cá. Pronto. Se a gente observar bem, já tem um verdinho aqui, ó, unindo os dois, tá? Então vamos lá, continuando. Eu vou unir agora esse resistor até esse contato aqui. Pronto, já está feito. Vamos unir esse lado do capacitor ao resistor. Pronto, feito. Esse lado daqui para o resistor. Pronto, feito, ó. Agora vamos unir aqui de resistor a resistor, tá? Para cá, desse aqui. Vamos agora deste aqui para este. Agora aqui deste resistor para o potenciômetro. Opa, passou um pouquinho, ó, como você pode ver. Então a gente dá um Ctrl Z, dá um ESC, dá um Ctrl Z para cancelar. E agora a gente continua aqui, ó, tá?
Agora vamos fazer esse grandão aqui, ó. Bom, aí vem a questão, né? Eu posso fazer reto, já que a placa é quadrada, o ideal era eu fazer logo ou uma linha reta ou um retângulo emendando com essa pista aqui, né? Mas vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então vamos lá, começar daqui. Espera aí. Começar daqui do meio e vamos ver como é que ele vai fazer para chegar até lá, ó. O ruim é que ele passou a pista bem próximo dos resistores, ó, e eu não queria isso, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que vir até aqui, certo? E daqui eu dou um clique para levar até o contato lá. Então eu dou um outro clique e pronto, ele já fez a pista. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Se eu for deixar ele fazer, né? Se eu for deixar ele fazer, deixa eu ampliar aqui. Ele vai fazer daquele jeito, ó, passando do lado dos resistores, coisa que eu não queria. Então vamos fazer desse jeito aqui, linha reta, certo? E daqui a gente dá mais um clique para chegar até aqui. Então no caso dessas pistas aqui, você tem que lembrar que basta você ir clicando para fazer as diferenças de curvas, tá? Basta você ir clicando. Então pronto, nosso projeto de pista já está praticamente todo feito, ó. Não tem nada que não esteja emendado com ninguém, ó. Tá tudo emendado certinho, tá? Aqui, ó, no capacitor, tudo direitinho, tá? Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar a placa, o material da placa ao redor dos componentes feitos, para a gente ver como é que vai ficar as marcações em cima da placa e como vai ficar a parte do outro lado da placa. Para isso nós vamos usar esta ferramenta aqui do lado, ó, é esta daqui, ó, tá? Então você marcou essa ferramenta, antes de marcar ela tem que estar marcado aqui o B, para você saber que é o outro lado da placa, tá? Que é a base da placa e não a parte de cima. Então para isso agora nós vamos cortar a placa. Como? Nós vamos fazer um retângulo ao redor dos componentes. Então vamos lá. Aí ele pergunta se eu quero fazer esse retângulo para a frente de cima ou para a base. Eu vou marcar o B, que é para a base, tá? Então vamos lá. Vamos começar a fazer o retângulo aqui ao redor, certo? Dou mais um clique, vou descer. Veja que o verde da placa já está descendo aí, ó, né? Sempre em linha reta, aqui o mais reto possível, para ficar uma placa bem retangular, certo? Aqui mais próximo do potenciômetro. Mais um clique, vamos aqui para o outro lado agora, unindo com a linha. Veja que eu estou unindo aqui com a linha, ó, para terminar certinho tudo em ângulo reto, tá? Então tá, opa, a base não está reta. Bom, agora eu dou um clique e vamos subir aqui, ó, para terminar aqui em cima, tá em ângulo reto. Então chegou aqui, espera aí, cadê o ângulo reto aqui? Deixa eu chegar até lá e dou mais um clique para finalizar. Pronto. Como você pode ver, as pistas da placa já estão praticamente prontas, ó, tá? Agora o que falta a gente ver? As marcações de um lado e as pistas do outro da placa, né? Só que para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher teclar, no caso, Alt e o número 3, que é exatamente essa função aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui, visualizar. Tá aqui, ó, visualizador 3D, como você pode ver aqui, ó. Então essa função aqui, visualizador 3D, eu posso apenas teclar Alt 3 para ele me dar já a previsão da placa, mas eu vou clicar aqui direto e veja que vai aparecer já a placa bonitinha aqui, ó, já prontinha. E se a gente for ver do lado de baixo, ó, tá aqui as pistas, ó, todas prontinhas já, ó. Todas as pistas prontinhas, com as secções dos componentes e os furos específicos, ó, tá? Então já está tudo aí prontinho. E aqui na parte de cima da placa já tem o layout de como vai ficar aqui os componentes, ó, tá? Então tá aí a nossa plaquinha feita aqui no PCB, né? O que nos resta agora é o seguinte: se eu for pegar esta placa e quiser visualizar ela melhor aqui, eu tenho várias formas. Aqui desse lado, ó, eu tenho aqui como remover peraí, deixa eu só tirar aqui. Eu tenho como remover
a parte da placa em si, o verde, ou mostrar só as pistas, né? Eu posso também ver como fica em forma de grade, como ficaria as pistas em forma de grade, né? Aqui, ou assim, né? Eu prefiro assim. Aqui a gente vai ver as linhas em forma de contorno, ó, que seriam as secções dos componentes, aonde eles são soldados, né? Eu posso ver em forma de contorno, como você pode ver ali. Aqui eu posso ver as vias sem preenchimento ou com preenchimento, tá? Então deixa eu colocar aqui, que mais eu posso ver aqui? Exibir trilhas em modo de contorno, ó. Ele vai exibir de uma outra forma as trilhas, ó, em modo de contorno, tá? Aqui eu posso exibir em modo de alto contraste, para mim esconder os componentes não ficam mais salientes, o corpo deles não ficam só os contatos e as trilhas, né? E assim por diante. Então eu vou preferir olhar desse jeito aqui, ó. Esse jeito aqui para mim é o ideal, esse jeito, porque eu vejo aqui todas as secções da placa, tudinho aqui direitinho, ó, tá? Eu vejo tudo direitinho aqui, então fica melhor desse jeito para mim. Bom, uma vez pronta a placa, vem a pergunta: o que eu faço com ela? Já que, bom, para quem costuma colocar a placa, pintar ela sobre uma superfície de placa lisa de cobre e depois colocar no ácido para fazer a placa, que é o ácido de oxidação, a gente não precisa necessariamente guardar isso aqui ou criar um plotter disso daqui. A gente só precisa salvar num arquivo SVG, e esse arquivo SVG você pode abrir em qualquer editor gráfico e depois mandar imprimir no papel para que você possa usar o papel filme e fazer em cima da plaquinha e depois colocar no ácido para você trabalhar em cima disso, tá? Agora, se você for mandar plotar isso daí num papel filme ou com um papel especial, você precisa gerar um arquivo, como eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou primeiro salvar o que nós fizemos, tá salvo aqui, e você pode fazer o seguinte, ó, plotar aqui nessa opção de plotar que eu estou mexendo o mouse aqui, ó, tá? Essa parte aqui que eu vou mexer o mouse, ó, plotar aqui, você vai nessa opção e aí você escolhe aqui o que você quer salvar, se é em formato SVG, formato PostScript, que é um formato que você pode usar para impressões a laser de alta definição e contorno, DFX para você abrir no AutoCAD, certo? HPGL para plotters mais antigos, PDF para você passar em documentação para alguém, e o Gerber. O Gerber, ele é um arquivo que é muito útil para você passar todas as informações separadas. Por quê? Porque o Gerber, ele vai passar as informações para o usuário da mesma forma que você vê aqui, ó. Não tem toda essa lista de arquivos aqui que você vê, né? Que está o mouse piscando. Então ele vai criar um Gerber com todas essas livrarias, o arquivo prod index, o esquema no esquema, o PCB, ele vai criar um arquivo para isso daí. Então, a melhor forma, se você estiver passando esse projeto para uma outra pessoa que usa o KiCad, a melhor forma é você vir aqui em arquivo, né, e plotar. E aí você coloca aqui para Gerber e dá aqui o nome do arquivo de saída que você vai ter. E escolhe aqui o diretório que você vai salvar ele. Lembrando que quando você salvar esse arquivo Gerber, ele não vai salvar só um arquivo, ele vai salvar vários arquivos junto com ele. E aqui ele tem várias opções do que você quer que ele salve, né? A gente aconselha geralmente marcar tudo aqui para ele salvar, tá? E aqui você pode escolher outras opções do que ele vai salvar ou do que ele não vai salvar. Ou aqui embaixo, ó, você marca todas, que aí ele salva tudo, tá? E aqui também é bom marcar tudo se você for gerar o Gerber. Como a gente não vai gerar, eu vou só fechar. Já está salvo o projeto, né? Vamos mais uma vez visualizar aqui em editar, visualizador 3D. Ficou tão bonitinha a nossa placa, né? Então, vamos até rotacionar ela aqui para ver mais uma vez a base dela aqui como ficou. Então, com a nossa plaquinha pronta, né? Com a nossa plaquinha pronta aqui, a gente vai terminando aqui essa aula de como usar o KiCad para fazer o projeto eletrônico e fazer a plaquinha com os componentes que a gente vai utilizar. Então fica aí o abraço do Panda. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Paz e amor para todos, pessoal. Até mais.